E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Eliezer aqui novamente. Vamos viajar nas ideias. Neste vídeo eu quero apresentar para vocês algumas argumentações que comprovam que os ETs estão entre nós. Mas os ETs que estão entre nós, eles não são malevolentes. E eu vou apresentar aqui algumas argumentações para que você pense por você em relação a isso. É claro que se você está nesse vídeo porque de alguma forma você acredita que existam seres extraterrestres, você acredita que existe vidas em outros planetas. Só que você ainda tem a dúvida: quais são as reais intenções desses seres? Será que eles são malevolentes? Eles são benevolentes? Eles são neutros? Enfim, vem aqui comigo neste vídeo que eu quero mostrar para vocês aí algumas argumentações que talvez possa acrescentar aí no teu conceito e possa te mostrar uma outra ideia em relação a isso. Principalmente você que pensa que existe sim raças que elas são mal intencionadas. Primeiro, como eu disse, a gente precisa perceber, antes da gente entrar propriamente dito no assunto, que o universo ele é vasto. Isso a ciência tem comprovado, que praticamente o universo ele é infinito. Sabemos também que o universo é constituído de bilhões de galáxias. Algumas dessas galáxias têm trilhões de sóis. E nesses sóis existe também todo um sistema planetário acontecendo. Claro que pode ser que nem todos esses sejam planetas habitáveis, mas não é possível que com esta vastidão imensa, exista vida somente nesse, como dizia Carl Sagan, neste pequeno ponto pálido azul. E mesmo aqui essa vida ela é tão diversificada, estima-se que exista aproximadamente 30 milhões de espécimes diferentes umas das outras e que as pesquisas têm catalogado entre essas espécies apenas números aproximados de 3 milhões de espécies, ou seja, praticamente 10% do que existe só nesse pequeno ponto pálido azul. Então a gente percebe que só no nosso planeta dá pra gente ter uma ideia que a vida ela acontece diversificadamente e ela não necessariamente precisa acontecer só aqui. Só aqui nesse planeta já mostra o quão a vida, o universo, ele é infinito em suas possibilidades. Agora quando a gente estende esse pensamento para toda essa sistemática universal entre galáxias, sistemas solares, estrelas, enfim. Neil deGrasse Tyson, me lembro que uma vez ele disse que é provável que existam mais sóis no universo do que todos os grãos de areias que existem na Terra. Então, a probabilidade de haver vidas em outros planetas, ela é gigantesca, E se você, como eu disse, está aqui, é provável que você acredita nessa possibilidade. E eu, obviamente, se já estou fazendo este vídeo, o vídeo já diz que, com certeza, eu até digo que eu não acredito. Eu sei que existe vidas fora do planeta e vidas inteligentes e muito superior ao que a gente imagina. Então vamos lá, algumas argumentações. Vamos voltar aqui para a Terra e apresentar a você algumas argumentações. Vamos à primeira argumentação. O desconhecido causa medos e traumas, pois tem a ver com sobrevivência. Vamos usar de exemplo nós. Imagine que você está numa praça e você percebe que há alguns pássaros ali. Você é um cara de bom coração, você compra algumas ração para aqueles pássaros e diz: vou aproximar desse pássaro aí e dar um pouco de ração para ele. Você vai indo devagar, caminhando em direção ao pássaro. Por mais bem intencionado que você esteja em relação a ele, o que ele vai fazer quando ele perceber que você está se aproximando dele? Ele vai voar. Por quê? Porque instintivamente você apresenta uma ameaça para ele. Ele não sabe quais são as suas intenções. Então o melhor que ele pode fazer naquele momento é voar. Ele não percebe que você tem as melhores intenções do mundo. Isso denuncia o quê? Que todo fator desconhecido instintivamente nos apresenta a ameaça. Agora você acha que nós, comparados ao passarinho, quando nos deparamos com o desconhecido, nós também não nos portamos como passarinho? Isso é evidente. Vamos a um outro exemplo.
A gente, comumente, quando a gente assiste esses documentários que falam dos animais, da vida biológica, né? Da fauna, da flora, e imagina alguns biólogos pesquisando alguma espécie marinha, para ver ali qual que está a qualidade de vida daquela espécie, quais são as suas condições de adaptações e sobrevivência naquele meio. E aí o que acontece? Às vezes os biólogos, os pesquisadores, eles vão lá, pescam uma dessas espécies, né? Aí submete essa espécie aí a uma série de exames, né? Colhe um pouco de sangue, pinça um tecido aqui, coloca um chip para monitorar, né? Quando os biólogos fazem isso, eles estão fazendo isso porque eles têm maldade, eles têm má intenção, eles querem explorar aqueles animais, ou simplesmente eles fazem isso até mesmo para o bem e a qualidade de vida daqueles animais. Mas e a versão do animal? Será que o animal não fica cheio de traumas também? Quando ele tem essa experiência com os seres humanos, com os biólogos, com os pesquisadores? Imagina se essa espécie marítima, após ser capturada por biólogos e ser submetida a alguns exames, ela volta, né, ao seu habitat. E imagina se ela reúne, né, toda a galera da sua espécie e ela vai testemunhar, ela vai falar ali o que ela passou. Como será que ela vai dizer? Olha, eu fui capturado por uma espécie diferente da nossa e ali eles me submeteram a vários testes traumáticos, eles eles arrancaram um pedaço da minha pele, eles colocaram agulha em mim, eles colocaram um chip em mim. E você vê assim que a versão, ela sempre será uma versão mais traumatizada da coisa. Quem está ouvindo, claro que isso aqui é um exemplo, hein? Pelo amor de Deus, quem está ouvindo, como vai recepcionar esse tipo de informação? É um tipo de informação meio que terrorista, mas a gente que está do lado de cá sabe que não é bem assim, entendeu? Então, por isso que eu falo, essa é uma boa argumentação para a gente entender que não existe ETs malevolentes entre nós. E calma que até o final do vídeo você vai saber o porquê. Mas essa é uma das argumentações, entende? Que todo o desconhecido, ele por si, ele nos gera medo, nos gera trauma, entendeu? Então isso vale o mesmo. Aí o exemplo do passarinho e o exemplo da espécie marítima vale o mesmo, por exemplo, para as pessoas que já foram abduzidas. Se elas não têm conhecimento nenhum, primeiro que o estranho nos causa espantos, nos causa traumas. Agora imagina uma pessoa que não tem conhecimento nenhum sobre isso, mas teve a experiência de ser, sei lá, submetida a algumas experimentações extraterrestres, alguma pessoa que foi abduzida, alguma coisa assim. Como será a versão dessa pessoa da história? Sempre será a versão traumática em relação ao que ela passou. Mas será que realmente é esta versão que pode prevalecer? Ou é um ponto de vista do desconhecido? Então, essa primeira argumentação fica aí para você pensar. O segundo, toda a história ela é contada em diferentes perspectivas. Se você já viu alguns dos meus vídeos, sabe que eu esgoto esse assunto, né? Agora imagina, vamos usar um exemplo aqui, né? Imagina que você vai dar uma festa na sua casa, né? E você resolve fazer um ensopado de galinha. Você tem um galinheiro na sua casa ali, e aí o que você faz? Bom, eu vou apanhar algumas galinhas frescas para me fazer esse ensopado. Você chega no galinheiro, o que você faz? Você simplesmente escolhe ali as galinhas mais bonitas, você se quer respeita o livre-arbítrio delas, você simplesmente estrangula elas e elas vão para sua panela. É assim ou não é? Agora imagina a versão das galinhas em relação à sua atitude. Como será que é contado isso? Será que eles vão te enxergar como um ser bom? Será que eles vão te enxergar como um ser de boas intenções? Ou você se torna, na visão das galinhas, um ser malevolente, um ser cruel, um ser demoníaco? Porque imagina, elas vão contar, olha, toda vez que aquela pessoa vem aqui, aquele ser estranho vem aqui, ele apanha uma de nós, ele estrangula e ele se alimenta de nós, não é isso? Mas quando você faz um ensopado de galinha, isso significa que você é um cara mal intencionado, mau caráter, maldoso, você é um ser demoníaco porque você faz um ensopado de galinha? Não, você simplesmente só faz parte da cadeia alimentar, correto?
O correto seria você respeitar a vontade de viver da galinha, mas enfim, o assunto não é esse, é só um exemplo aqui que eu quero dizer, porque se você não sabe, eu sou vegetariano, mas é só um exemplo que eu quero dizer para vocês. Então você vê que uma mesma história contada por ângulos diferentes também ele tem muita tendência de subverter o sentido real da coisa. E a gente pode também entender, né, como a versão da galinha, a versão nossa em relação a essas abduções que acontecem, entende? Só que com uma ressalva. Geralmente as abduções, quando elas acontecem, as pessoas voltam para contar a história. A maneira que elas contam a história, geralmente é maneira traumática. Como eu disse, por quê? Porque o desconhecido nos oferece risco à nossa própria vida. Então a experiência, geralmente, realmente elas são traumáticas. Só que já tem uma ressalva. Assim como você vai lá apanhar a galinha para fazer o ensopado, a pessoa, quando ela é abduzida, ela não vai para o seu ensopado de extraterrestre, ela volta para contar a história. Então já é um argumento para você pensar, poxa vida, independente se a experiência é traumática ou não, a pessoa está aqui para contar. E por que ela está aqui para contar? Pouparam as suas vidas? Pouparam a vida desses abduzidos? O que acontece? Então também é uma das argumentações que dá para a gente questionar essa questão da malevolência e da má intenção desses seres. Vamos para uma terceira argumentação. Para mim, existe uma escala hierárquica no cosmos, onde que as raças superiores no sentido de consciência, elas sempre têm consciência das raças inferiores e, de certa forma, as raças superiores, elas controlam as inferiores. Sabe quando você está no meio de um monte de criança e aí você percebe que, sei lá, as crianças estão querendo brincar com fogo, com faca, o que você faz? Você toma isso da mão das crianças. Isso não significa que você é maldoso, significa que você está monitorando ali, e o fato de você restringir os brinquedos, as ferramentas que as crianças elas vão usar, isso não significa que você é maldoso, significa que você está ali prevendo para que coisas ruins, acidentes, incidentes não aconteçam. Não é verdade? Então, para mim, o universo ele é todo hierarquizado, e nessas dimensões da realidade, mundos superiores, enfim, todas as questões aí que envolvem outras realidades, não só essa realidade dessa atmosfera, mas outras dimensões, para mim todos os seres ascensionados que estão acima de nós, eles controlam quem está abaixo, justamente para que a gente não possa fazer cagada. Inclusive existem vários documentários que mostram que, por exemplo, aquele incidente de Fukushima, ali foi filmado vários OVNIs sobrevoando aquele meio ali. Então você vê que eles estão constantemente monitorando a gente. A gente vê que não é incomum, por exemplo, em Los Alamos, nos Estados Unidos, onde que eles ali armazenam as bombas atômicas e faz todas as experimentações de armas nucleares, não é comum, né, os militares ali avistar, né, OVNIs, ter contato aí com coisas desconhecidas a eles. Inclusive existem muitos relatos de oficiais de lá de verem luzes no céu desativando armamentos atômicos deles. Então não é incomum. Então você percebe que existe uma certa monitoração em relação a nós. E quem está monitorando nós? É tipo, opa, esse pessoal está mexendo com coisa que é meio que perigosa. A gente tem que estar ali monitorando, a gente tem que estar controlando para que essas crianças não façam cagada. Então, para mim, né, sempre quem está por cima tem conhecimento mais do que quem está por baixo, assim sucessivamente. Você entende, por exemplo, o veterinário, ele conhece muito mais a biologia, a fisiologia de um cavalo do que o próprio cavalo. E por quê? Porque o veterinário, em relação à escala de consciência, ele está acima do cavalo, entende? E é por isso que ele tem mais conhecimento do que é bom para o cavalo do que o próprio cavalo, em tese. E os seres extraterrestres que estão acima de nós têm muito mais conhecimento do que é bom para nós do que nós mesmos. E por isso nós estamos em constante vigilância. Mas se eles vigiam, isso traduz que eles têm má intenção, eles querem explorar? Ou simplesmente somos nós que não temos consciência suficiente para compreender a escala hierarquizada do cosmos? Então, como eu disse, se a escala do cosmos é hierarquizada,
também tem a questão da abertura. Toda raça malevolente, ela não tem tecnologia o suficiente para explorar o espaço sideral. Então, todavia, todas as raças que estão explorando é porque elas já passaram dessa fase de malevolência, essa fase instintiva. Elas já evoluíram suficientemente para elas não fazerem mais guerras. Um exemplo somos nós. Por que nós não conhecemos de fato essas realidades superiores? Porque nós ainda, no catálogo, nós ainda somos catalogados como raças hostis, raças malevolentes. E é muito notório isso, porque você percebe que hoje nós estamos vivendo muitas guerras. Guerra da Ucrânia, né? Guerra ali no Oriente Médio, guerra no Iêmen, nós temos muitas desigualdades. E você vê que com quem são os nossos piores algozes? São os próprios seres humanos. Ou seja, são pessoas que têm as mesmas necessidades, são pessoas que têm o mesmo sangue de nós, são pessoas da nossa própria espécie. Então a gente guerreia com a nossa espécie. Imagina se a gente ganha abertura para explorar o espaço sideral. Se nós guerreamos com a nossa própria espécie, imagina o que nós poderíamos fazer com espécies totalmente diferentes da nossa. Então, por nós mesmos, nós já podemos entender que qualquer raça malevolente, ela tem de certa forma tecnologia, ela vai avançando de certa forma, mas se ela ainda é malevolente com ela mesma, isso é um sinal de que ela ainda não tem abertura para fazer intercâmbio de tecnologias maiores e poder de fato explorar o seu sistema. Então, tem mais um quesito. Em escala de hierarquia, se as raças malevolentes ainda não ganhou abertura para explorar o espaço sideral, explorar outros sistemas solares, explorar outros planetas e outras vidas nos planetas, então quer dizer que os que estão aqui, em tese, visitando, os que estão entre nós, é porque eles já ganharam abertura. Ou seja, para eles já não existe mais esse interesse de explorar, não existe mais esse interesse de fazer guerra. É uma outra concepção de realidade. Eles estão mais alinhados ao uno, alinhados ao singular. Você percebe? Então, quando nós formos pacíficos conosco mesmo, isso é um grande sinal que nós vamos ganhar abertura do quê? Para fazer intercâmbios com raças diferentes. Por quê? Porque aí já a intenção são outras. Porque quer queira ou não queira, é como eu disse, nós ainda somos muito instintivos, nós ainda temos experiências com o desconhecido, geralmente muito traumáticas, e nós ainda temos um foco muito exploratório em relação às coisas, nós exploramos ainda as pessoas, entendeu? Isso tudo é um sinal que a gente ainda não tem abertura suficiente para compreender, a nossa mente ainda é muito pequena. Então, para mim, nessa escala hierárquica, a gente precisa primeiro consertar os problemas nossos, para depois sim, por fim, explorar realidades maiores, ganhar abertura e, por consequência, poder entrar em contato de fato com essas raças e trocar mesmo tecnologia, trocar informações, entende? Então também esse é um dos argumentos que pode fazer você pensar, que leva você a pensar que as raças que estão aqui, elas não são malevolentes simplesmente porque elas ganharam abertura para estar aqui, né? Como o sistema é todo hierarquizado, obviamente ele é plenamente controlado. As raças, ainda que eu falo que existe milhões e milhões de raças como a nossa e ainda piores, né? Nesse sentido, existem raças malevolentes no cosmos? Existe. Só que elas têm abertura para explorar outro sistema? Não, porque ainda não tem capacidade, né, percepcional de consciência de desenvolver tecnologias para tal. Porque tudo é uma questão de abertura. Então os que estão aqui, né, os que estão aqui, obviamente, eles são benevolentes e não malevolentes. Vamos a outra argumentação. Vamos supor que você ainda não está convencido e você fala, não, eu ainda acho que existam sim seres mal intencionados, seres malevolentes. Então vamos para essa questão. Se eles são malevolentes, por que é que eles já não invadiram esse planeta, não escravizaram seres humanos ou não dizimaram a nossa espécie? Porque se eles são malevolentes, qual é o grau de empatia que eles devem ter? Qual é o grau de compreensão? Eles são malevolentes. Vamos usar o exemplo lá do ensopado de galinha? Você vê que uma coisa atrela a outra?
Você pensa no livre-arbítrio da galinha quando você quer fazer ensopado? E nem por isso, claro, você precisa necessariamente ser malevolente. Mas quando a gente quer, por exemplo, explorar outros pedaços de terra, será que o ser humano, naquele afã sempre de ganhar dinheiro, cumprir metas, ele respeita o meio ambiente, ele respeita os outros animais? Quando você vê o inseto na sua casa estranho aí, você respeita aquele animal ou você simplesmente se sente ameaçado por aquilo e dá uma chinelada, não quer nem saber? Então você, em tese, você não é tão empático com as outras espécies que comungam o mesmo ambiente com você. A maioria das pessoas não são. Concorda comigo? Então imagina que se nós, que não podemos só por fazer isso ser classificados como seres demoníacos, se nós acabamos não respeitando a vontade de viver dos outros animais, assim, no contexto geral, imagina uma espécie mal intencionada, malevolente que explora o espaço. Primeiro, se ela explora o espaço é porque ela tem tecnologia para isso. Ela não está ainda usando carroça. Se explora o espaço, obviamente, a tecnologia deles são superior à nossa. Agora vem uma ressalva, se eles exploram um espaço que tem a tecnologia superior à nossa, e eles são seres agora malevolentes, mal intencionados, será que eles não poderiam fazer conosco o mesmo que a gente faz com as outras espécies que, em tese, por não conhecermos, nos oferece ali risco de vida? Você percebe que um ser realmente malevolente na escala cósmica superior a nós, eles não vão pensar no nosso livre-arbítrio, eles não vão pensar na nossa livre vontade de viver. Simplesmente, se eles são malevolentes e têm poder, eles vão chegar aqui e acabar com tudo. Né? Escolher o frango mais gordo, fazer um ensopado e acabou. Porque são raças malevolentes, mas que são superiores a nós. Então eles não vão pedir licença para entrar, entendeu? Vão chegar arrasando tudo. Agora vem cá, se existisse de fato esses seres malevolentes que tivessem abertura para explorar o espaço, será que nós estaríamos aqui conversando? Ou eles já não teriam feito isso há milhares de anos atrás? Então entende que se essas raças já estão aqui, mas elas não exploram, não invadem diretamente, é porque elas não são malevolentes. E concorda comigo que um ser malevolente, mal intencionado, ele não tem por que ficar nos bastidores, escondido. Pensa bem, se você é um ser puramente maldoso e você tem poder de domínio, por que é que você vai ficar cutucando pelas beiradas? Se você pode chegar diretamente e falar, ó, quem manda no pedaço aqui a partir de agora sou eu. E acabou. Eu tenho poder para isso, né? E o que vai imperar aqui é a minha vontade, o meu ego, o meu desejo, e foda-se pro resto. É isso que se traduz malevolência. Então você percebe que se existe toda uma cautela até para as abduções, se existe, né, esse conceito conspiratório, né, que eles ficam nos bastidores aí, manipulando as coisas, porque realmente não existe ali diretamente aquela cara de malevolência. O que existe é uma interpretação instintiva e equivocada da nossa parte em relação à atuação dessas entidades. Mas elas por si não são má intencionadas, elas não têm uma má intenção genuína, entende? Eu percebo que um ser superior a nós, ele geralmente, às vezes, eles nos dá vacina. É como um pai que leva a criança para dar vacina. Você pega a sua criança, sabe que ela precisa tomar os medicamentos, sabe que ela precisa tomar vacina, ela vai tomar injeção. Poxa, a criança, ela não entende isso. Ela encara isso como uma experiência de certa forma traumática. Você é maldoso, vai dar injeção em mim e tal, quer fazer o médico me dar remédio à força e tal. Mas você sabe que, por mais que o seu filho tenha essa experiência meio que em tese traumática, é para o bem deles. Concorda? Agora, você concorda comigo que se existissem seres realmente malevolentes que ganharam abertura para explorar o espaço, por que é que eles vão ficar comendo pelas beiradas se eles têm todo o poder para invadir direto? Chegar num pentágono lá, colocar a nave e falar, ó, agora quem manda no pedaço é nós vamos escravizar o ser humano, matar quem nós acharmos necessário e foda-se pro seu livre-arbítrio, foda-se pros seus desejos, foda-se pela sua vontade de viver.
Entende? Malevolência traduz isso. A gente sabe, a gente viu muito isso na história. Será que Adolf Hitler, ele respeitou, ele pensou de alguma forma ali na vontade de viver dos judeus? Ou tipo, eu estou no poder, eu exerço o domínio e eu vou decidir quem irá ficar vivo. Então você percebe que o ser humano faz isso. Agora imagina uma raça superior a nós com má intenção realmente. Já era para ter feito isso há muitos e muitos tempos. Então pensa aí também, essa é uma argumentação para você perceber que os que estão entre nós, mas eles não são malevolentes quanto as pessoas acreditam ser. Agora, eu quero trazer uma outra argumentação que vai envolver o quê? Realidades astrais. Você tem que perceber que os seres malevolentes que existem entre nós, eles não são seres extraterrestres, mas são pessoas desencarnadas. Se você está aqui, você acredita em extraterrestre, de certa forma você também acredita um pouco no conceito de vidas sucessivas ou reencarnação, vida após a morte. E nós sabemos que quando nós perdemos esse corpo, nós adensamos numa realidade astral de acordo com a nossa frequência vibracional, né? Geralmente uma realidade ali Y e X. Você encarna na realidade X, desencarna, vai para a realidade Y, desencarna da Y, volta para X e fica essa roda de samsara, até você transcender isso. Aí sim, quando a gente coloca aqui a questão da vida após a morte e dessas realidades astrais que se acotovelam, esses mundos que se acotovelam, aí sim eu falo para vocês que existem sim seres malevolentes. Mas esses seres malevolentes, eles são seres extraterrestres? Não, são seres desencarnados. Porque quando a pessoa morre, não existe uma varinha mágica que bate nela e ela do lado de lá se transforma num ser angélico, num Jesus Cristo, praticamente. Não, ela morre com os mesmos vícios que ela tem aqui. Se é uma pessoa gananciosa, se é uma pessoa egoísta, se é uma pessoa mal intencionada, ela morre, ela cai nessa dimensão, ela continua com os mesmos desejos daqui. Aí sim, os seres do lado de lá, quando eles têm abertura, quando a pessoa do lado aqui desse lado dá abertura para elas, aí sim elas vão cutucar o cara. Aí tem aquela questão de vingança. Imagina uma pessoa que ela é assassinada aqui, cai do lado de lá totalmente revoltada. Ela vai fazer de tudo para se vingar daquele que a matou. Então aí sim a confusão acontece nesse nível. E as pessoas confundem muito, né? Seres humanos que estão do lado de lá, né? Nos umbrais da vida, com um desejo de vingança, com ódio no coração. A gente confunde muito esses seres com seres diabólicos, seres extraterrestres mal intencionados, quando na verdade são seres humanos, sem corpos, desencarnados. Ou seja, é a nossa própria espécie brigando ainda, continua até depois da morte brigando com a nossa própria espécie. Isso é muito confundido. Então, nesse sentido, eu falo, nesse sentido sim, existem seres malevolentes. Mas esses seres malevolentes nada mais são do que seres humanos que deixaram essa realidade e estão na realidade do lado de lá, louco para voltar para cá para poder se vingar de maneira material. Mas enquanto eles não podem fazer isso, eles fazem o que podem. Entende? Imagina um cara que ele bebeu cachaça a vida inteira aqui. Não quis saber de fazer outra coisa a não ser ficar nos botecos da vida bebendo cachaça. Morreu de cirrose. Cai do lado de lá, uma vontade danada de tomar cachaça. Como tá nas regiões umbralinas, tudo lá é escasso. Mas de repente ele consegue ir ali, sabe? Em algum centro, ver um médium meia boca ali, que dá abertura. Geralmente isso acontece com um médium meia boca. O cara dá abertura, o cara tá vibrando ali, tá na mesma vibração do cachaceiro. O que ele faz? Ele acopla ali e faz com que o médium tome um pouquinho de cachaça para ele sentir, não a cachaça, mas o prazer que a cachaça traz quando ela é ingerida, entende? Então, todos esses seres aí que a gente julga de malevolentes, eles não são seres extraterrestres, são seres humanos desencarnados. E a gente precisa nos atentar para a gente não confundir uma coisa com a outra, entende? Porque os seres extraterrestres, eles já se elevaram a esses graus de roda de samsara, eles estão em dimensões superiores da realidade. Então não existe vício, não existe má intenção, né? Os seus desejos, os seus focos são focos e desejos totalmente diversos daquilo que nós pensamos, né? Daquilo que nós sabemos, são outros focos. Mas
O último foco em questão é esse foco na questão da exploração e da malevolência, entendeu? Então não confundam isso. Então, baseado nesses argumentos, dá para você pensar na questão de que os ETs eles são malevolentes mesmo? E por que eles são malevolentes? Existe boa argumentação que pode comprovar que eles sejam malevolentes? Porque toda argumentação aqui nos leva a uma única conclusão. Primeiro, eles estão entre nós. Segundo, eles não são mal intencionados. Em outras palavras, são benevolentes. Vamos pensar aqui, na escala cósmica, o cosmo ele tem a ver com o quê? Com ordem. Ordem pressupõe o quê? Hierarquização das coisas. Ou seja, ordem pressupõe que as coisas são organizadas. Você percebe que imagina que seres trevosos, eles têm abertura, têm tecnologia para explorar aquilo que é ordem. Será que eles não vão causar desordem? Porque você consegue entender que benevolência pressupõe ordem nas coisas e malevolência pressupõe caos. Mas quando você olha toda a sistemática, você vê que nós é que estamos confusos em relação à realidade, mas a realidade por ela está funcionando em plena ordem. Ou seja, quem coordena que está por cima é porque já tem o ímpeto em si de benevolência e não malevolência. Agora, os malevolentes, que eu disse que são muitos, porque a mesma realidade astral que acontece no planeta, como dito, acontece em outros planetas também, né? Mas nenhum deles tem abertura para explorar o espaço, né? É como eu disse, eles existem sim, mas nenhum deles tem abertura para explorar o espaço. E porque quando a gente olha toda a sistemática funcionando na ordem, você já percebe isso. Imagina se todos esses seres, inclusive a gente, né, com esse afã de explorar, né? Olha quanta desigualdade existe, quanta injustiça existe no mundo, né? Será que as pessoas têm consciência das outras pessoas? Será que as pessoas têm consciência do sofrimento das outras pessoas ou elas só querem explorar? Imagina se todos esses seres, né, similar a nós ou pior que nós, ganhando abertura no cosmos para fazer o que quer, para explorar. Pressupõe o quê? Que o cosmos deixa de ser ordem e passa a ser caos, porque agora é a malevolência que está predominando. Nós teremos de fato guerras. Mas se nada disso acontece, pressupõe-se que todos seres superiores a nós, todos seres que exploram o espaço, né? Isso estende-se ao infinito. Todos eles já deixaram essa condição primitiva de perceber a realidade, já expandiram as suas consciências. E claro que estão caminhando para algo maior. E aí já não vem ao caso aqui, entende? Mas pressupõe-se que todo ser que está acima, né? Ele é malevolente por uma questão de que o universo em si ele é cosmo e não caos. Ele é caos, de certa forma, mas esse caos ele é controlado. Controlado por quem? Por quem está em cima, como eu disse. Porque o universo ele é todo hierarquizado. Mas não é uma questão de desigualdade. Como Allan Kardec uma vez disse, né? Todo ser angelical hoje, se você puxa ali a vida pregressa dele, pode ver que lá atrás ele já foi também um ser demoníaco, ou seja, ele ganhou abertura para ele chegar aonde que ele está. Todos os seres benevolentes, eles ganharam abertura para chegar aonde eles estão. E efetivamente a gente, quando a gente começar a assimilar a realidade, quando a gente começar a perceber o outro, que o outro é a extensão de nós, automaticamente a gente vai abrandando essa questão de exploração, né? Essa questão de um olhar egoísta para as coisas, essa questão de querer ser melhor que os outros. E automaticamente uma coisa vai puxando a outra, a gente vai ganhando abertura. Eu digo que a chave principal, e que isso é muito intuitivo, que está na boca de qualquer religioso, de qualquer ocultista, né, de qualquer cético, de qualquer político, né, porque é uma linguagem intuitiva e com certeza você vai concordar comigo, a chave mestra que transcende a realidade é o amor, entende? Imagina se todos nós amássemos o próximo como a nós mesmos. Imagine se todos nós tivéssemos o conceito de justiça bem depurado em nós. Imagina se todos nós arregaçássemos a manga em favorecimento do outro. Imagina se todos nós trabalhássemos aqui para ver o bem do outro. Automaticamente o mundo seria melhor, não tem nem quem tem dúvida disso. Se todo mundo amasse todo mundo, o mundo seria melhor. O amor não pressupõe ordem na casa, o amor não pressupõe benevolência. Então você percebe que a chave mestra que transcende, que abre os portais da realidade, que faz a gente perceber a vida além deste véu de Maia,
é o amor, aquele amor pulsado pelo coração, amor puro, que gradativamente nós, enquanto raças ainda muito instintiva, vamos ganhando ao longo das nossas encarnações X e Y, né? Que a gente vai aprendendo nessas encarnações e com isso a consciência coletiva humana também vai galgando novos patamares, até que chega um ponto que nós já não temos já resolvemos os nossos problemas de casa, ganhamos abertura, né, para fazer o que esses seres benevolentes faz. Imagina a nossa raça agora com outro foco, né, com mais amor no coração, com mais compaixão. Você agora passa a explorar, nossa raça passa a explorar outro sistema planetário, só que com uma outra ideologia, com mais amor no coração. Será que teremos tesão de querer explorar outras raças? Ou o nosso tesão maior será ajudar aquelas raças que estão ainda na condição primitiva? Você consegue perceber? Enfim, pessoal, espero que de alguma forma esse vídeo possa dirimir algumas dúvidas suas em relação a isso, né? Que esse vídeo possa ser útil para você. E pense aí, você pode ter algumas de argumentação e dizer, não, os ETs são malevolentes, mas eu não encontro nenhuma argumentação filosófica que nos leva a este caminho de uma conclusão que eles sejam malevolentes. Então existem sim outras raças que estão no meio de nós. Só que engana-se você se achar que eles são mal intencionados e malevolentes. Eles são benevolentes, simplesmente pelo fato que eles ganharam a abertura na escala cosmológica para estarem aqui. Grande abraço, felicidade. Se gostou do vídeo, compartilhe ele com seus amigos. Deixa seu like maroto, que isso ajuda muita gente. Se quiser comentar, comenta. E felicidades aí para você. Eu aguardo você num próximo vídeo com uma viagem, né, nas ideias, como sempre. Um abraço.